Na vida, a gente tem várias maneiras de fazer determinada coisa, não é mesmo? Como, por exemplo, quando alguém vai servir um prato de comida, tem gente que come a salada primeiro, tem gente que serve o arroz por cima do feijão e tem gente que serve o feijão por cima do arroz, não é mesmo? Bom, por que eu estou dizendo tudo isso? É que na programação é a mesma coisa. A gente tem várias maneiras de programar e uma dessas maneiras é chamada de programação orientada a objetos, que é a maneira que a gente vai ver aqui no curso. Para você tentar visualizar mentalmente como era uma programação estruturada, imagina o seguinte: imagina um texto sem parágrafos, de várias páginas, um texto de várias páginas, sem parágrafo, sem vírgula, sem ponto e por aí vai. Então era assim que era o código estruturado, era um código todo desorganizado. E é muito comum no mercado usar um termo chamado código macarrônico. Então, da próxima vez que você ouvir esse termo código macarrônico, quer dizer que é um código todo desorganizado. Quer dizer que é um código que você vai passar horas lendo ele para você conseguir entender alguma coisa. Bom, devido a esse problema foi que surgiu então a orientação a objetos. A ideia da programação orientada a objetos é fazer com que o programador pense em objetos do mundo real enquanto estiver programando, tá? A gente vai começar aqui a criar um programa que vai controlar um robô através de um controle remoto, por exemplo, né? Imagine então que a gente vai ter um controle remoto com botões que faça o robô andar para frente, andar para trás, erguer a cabeça, abaixar a cabeça e assim por diante. Então, a gente tem que fazer com que o nosso computador entenda tudo isso que a gente quer, que ele entenda todos esses comandos que a gente vai passar para ele e que ele faça o robô se mexer, por exemplo, Então, eu vou abrir aqui uma ferramenta que vai nos auxiliar na criação desses arquivos, que eu já vou explicar para você. Bom, eu abri aqui então a nossa ferramenta que vai nos auxiliar na programação, tá? Por enquanto, não quero que você se preocupe com ela, com essa tela preta aí que você está vendo, que logo mais eu vou te explicar como que ela funciona, tá? Por enquanto, eu quero que você se preocupe só com a parte de orientação objetos, que é o que a gente vai ver, tá vendo aqui agora, Bom, na orientação em objetos, para a gente representar o robô, a gente tem que criar um arquivo chamado classe, Então a gente está criando aqui uma representação de robô para o nosso controle remoto, por exemplo, fazer o robô andar. Então a gente vai criar aqui uma classe, chamada robô. Beleza. Então temos um objeto robô. Por enquanto, não precisa se preocupar com esses termos que estão aparecendo, com essas chaves, Por enquanto, vamos só focar na orientação a objetos. Então, temos aqui uma representação do nosso robô. Temos uma classe que representa o nosso objeto robô. Como eu tinha falado lá atrás, a ideia da orientação a objetos é fazer a gente programar, como se a gente estivesse lidando com objetos do mundo real. Então, por exemplo, a gente tem o nosso robô, a representação do robô, e a gente precisa fazer o robô andar para frente. Por enquanto, não precisa se preocupar com esse private aqui, tá? Mas vamos criar aqui, então, uma ação para o robô que é andar para frente. Não precisa se preocupar com essas chaves por enquanto também. Tá, a gente criou o método andar para frente, porém, para o robô andar para frente, o que ele precisa? Ele precisa movimentar as pernas, certo? Então, imaginando aqui um mundo real, um robô, ele tem então as suas características que são as suas pernas. Então, eu vou escrever aqui, não se preocupe com esse private string por enquanto. O robô ele tem uma perna direita e o robô tem uma perna esquerda. Certo? Então, o nosso robô está começando a ganhar corpo, A gente tinha, então, uma classe vazia, só com robô, e agora a gente já tem, então, as características do robô, que são a perna direita, perna esquerda. A gente pode criar depois o braço direito, o braço esquerdo, tudo que o robô tem, tá?
E essas características aqui, tanto a perna direita quanto a perna esquerda, elas são chamadas de atributos, tá certo? Então, a gente tem uma classe robô com os seus atributos e logo abaixo a gente tem as ações que o robô faz, que na programação essas ações são chamadas de métodos. E aí, só mais um exemplo. Por exemplo, se eu quisesse representar uma pessoa no nosso programa aqui, né? Se eu quisesse fazer algo com pessoa. Então, para representar uma pessoa no nosso mundo Java, eu preciso criar uma classe pessoa com os atributos que uma pessoa tem. Por exemplo, uma pessoa tem uma mão direita, né? Vou copiar aqui só para ficar mais rápido. Uma pessoa tem a mão esquerda. Uma pessoa tem uma boca. Uma pessoa tem a perna direita. Uma perna esquerda, certo? Então, os atributos são as características do nosso objeto, né? Então, por exemplo, só que assim, tudo isso que eu estou criando aqui, a gente nunca cria atributos que não vão ser usados. Imagine que no nosso sistema aqui, né, a gente usaria esses atributos. Para ficar mais claro ainda, um exemplo do mundo real, por exemplo, imagina que a gente tem uma classe chamada cliente, né? O cliente, aqui deu um erro porque eu tinha criado uma classe pessoa, eu vou excluir ela e vou criar uma nova classe chamada cliente. Por exemplo, a gente tem uma classe chamada cliente e aí no cliente a gente tem aqui então o nome do cliente, só vou colocar nome, a gente tem um nome e a gente tem o telefone do cliente. Temos também o telefone. Aí agora, imagina que a gente tem um sistema que gera notas fiscais, certo? Quando for gerar uma nota fiscal, o sistema vai pegar então o nome e o telefone desse cliente aqui, tá? Só para você ver também um exemplo do mundo corporativo aí, como que a gente faria para representar um cliente em objetos. E vamos ver também então sobre esses novos termos aqui que apareceram, né? Esse public, class, essas chaves, né? O private, o void, por aí vai. Bom, vamos começar aqui então. O public significa público, né? Public em português significa público, class significa classe, que quer dizer que qualquer outra classe dentro do nosso sistema vai conseguir acessar o robô. E essas chaves aqui, ela representa o início e o fim da classe robô. Então, tudo que tiver aqui dentro, né? Aqui dentro, entre a linha 3 e a linha 11, são da classe robô. E a gente vem para o próximo aqui, para o private. O private, ele quer dizer que só o robô tem acesso, né, aos seus atributos. Só o robô que consegue atribuir algum valor aqui na perna direita, na perna esquerda, e só o robô que consegue manipular o método andar para frente. Vamos supor que a gente tem lá a classe pessoa, né, dentro do nosso sistema. A classe pessoa não tem acesso a esse método andar para frente, porque ele é privado, ele está private. E esse string aqui, ele é o tipo de dados, né, que a gente vai armazenar dentro da perna direita. O string, quando a gente coloca o tipo string, ele permite que a gente armazene valores alfanuméricos, por exemplo, né? Tanto letras, quanto números, quanto símbolos, né? Então, tudo que a gente colocar aqui que seja alfanumérico é possível armazenar. A gente tem diversos tipos, tá? A gente vai ver com mais calma no decorrer do curso, né? Os mais usados, mas o string é esse. É um cara que permite armazenar valores alfanuméricos. E o nosso método, né? A gente tem aqui também as chaves, né? Que quer dizer tudo que tiver aqui dentro entre a linha 8 e a linha 10 é referente exclusivamente ao andar para frente. Se a gente tivesse
outro método aqui, né? Por exemplo, andar para trás, as coisas desse método aqui, né? Todo o código desse método seria somente o que tivesse aqui entre a linha 12, né? Depois das chaves, e a linha 14. Então, tudo que está aqui dentro é referente a andar para trás, tudo que está aqui dentro é referente a andar para frente, e tudo que está aqui dentro entre o 3 e 17 referente ao robô. Beleza?